bem-vinda, queridona. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Olha, eu e esse microfone aqui, a gente quer brigar ainda, entendeu? Um tantinho assim só, pode, né? Que a produção fica brigando comigo, entendeu? Que eu quero fazer as coisas do jeito que eu quero. Kelly sendo Kelly. Kelly sendo Kelly. Minha filha fala que eu sou tão... Eu gosto tanto de chefe que eu escolhi uma profissão que não precisava ter chefe, que eu não queria ninguém mandando em mim. Faz sentido. Coisas da psicologia, né? E eu brincava, Afra, que quando eu me formasse, eu podia atender até embaixo de uma árvore. E é verdade, né? A psicologia, ela, hoje, principalmente com o digital, ela traz para esse lugar dessa liberdade. Não precisa ter um lugar físico, não precisa ter um lugar fixo, não precisa de, né, algumas regras e tal. E aí a senhorita decidiu vir para a psicologia. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho das suas redes sociais e contasse essa sua história com essa vinda. Uma pessoa que já tinha uma carreira, vir para a psicologia. Me conte. Então, meu nome é Afra, né? Afra Chaves. Eu tenho 49 anos. E uma moça, uma menina. Quando eu fiz 45 anos, eu resolvi mudar de carreira, né? E aí eu pensei, como é que eu vou chegar aos 50? E eu vou chegar aos 50 psicóloga. E isso me dá uma alegria tão grande. E acho que não fui eu que escolhi a psicologia. Eu acho que a psicologia foi me escolhendo e me chamando de novo, né? Foi um... Por que de novo? Porque quando eu era mais jovem, quando estava no vestibular e tal, eu tinha 2 cursos que eu queria muito fazer. Um era psicologia e o outro era jornalismo. Então, assim, a vida foi me levando para outros caminhos, né? Aí eu casei, tive os meus filhos e essa vontade ficou adormecida durante muito tempo. E aí você queria jornalismo e psicologia. No final das contas, você fez qual? Administração. Eu não vou fazer nenhum dos dois, porque não tô afim. Sou obrigada a nada. Aí, na verdade, eu comecei administração quando eu morava em Goiânia ainda, quando eu era solteira. E aí deixei o curso. Depois me mudei, casei, comecei administração de novo, parei. Comecei ciências da computação, parei. E aí dei um tempo, fui cuidar dos meus filhos, passei no concurso, fui trabalhar e a vida foi seguindo o seu rumo. E aí eu me mudei para Lusiânia quando fiquei grávida da minha primeira filha, né? E ela nasceu em 94. E aí eu fiz o concurso da Prefeitura de Lusiânia, da Secretaria de Saúde, comecei a trabalhar lá. Engraçado que a psicologia vem para sua vida, que era o seu desejo de adolescente, quando a sua filha está saindo de casa. Quando a minha filha está saindo de casa. Quer dizer... Ou seja, é realmente um projeto seu, né? Não é o projeto mãe, com aquela dedicação, aquela coisa de, né, cuidar dos... Não, é um projeto seu. Meu, exatamente. Então, assim, os meninos eu grandes. fiquei esse tempo todo, né, cuidando dos meninos e cuidando da vida, cuidando da casa, essas coisas, trabalhando sempre. Mas muito, não porque você tinha 5 empregos. É verdade. Eu sempre tive jornada dupla, né? Sempre. Ou trabalhando, estudando, ou trabalhando. Sempre. Eu acho que era tentando preencher algum vazio que eu não conseguia identificar, né? Então, quando eu comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde em Lusiânia, eu vivia mudando de lugar. Porque eu não me encontrava naquele lugar. Eu falava, não, aqui não tá bom, não é isso que eu quero. E mudava de lugar. E começava a fazer uma outra função. E aí ficava lá um tempo e tal. Quando eu estava dominando aquele assunto, eu falava, cara, não é aqui. Mas vou mudar de novo. Tinha alguma coisa que você fazia, assim, que meio que preenchia ou que dava uma satisfaçãozinha? Do tipo, trabalhar com pessoas, algum tipo de trabalho que você fazia que abarcava um pouquinho mais, assim, a sua angústia, digamos assim? Eu gosto muito de trabalhar com monitoramento, que é o que eu faço hoje, né? Monitoramento e avaliação. Então, assim, no trabalho, isso que eu gosto de fazer. Mas, como nem sempre a gestão está voltada para isso me frustrava muito, né? Principalmente na gestão pública, porque hoje está mudando muito, mas, assim, naquela época, em 95, você falar de monitoramento era para quê? Né? Vamos fazer do jeito que der, vamos fazer no melhor possível e vamos seguindo a vida, né? E isso me frustrava um pouco. Aí surgiu a oportunidade de fazer administração, porque abriu a UEG em Lusiânia, então foi a primeira turma de administração que eu fiz. Mas eu fiz por quê? Porque era uma comodidade em termos de localização, né? Era perto da minha casa.
era um custo, uma universidade estadual, então eu não ia ter custo para pagar essa mensalidade. E eu sempre fiquei, assim, com uma frustração de não ter feito um curso superior. Então eu achei que o que faltava era um curso superior. E aí eu fui fazer, né? E fiz. E foi muito legal essa época e tudo. Aí fiquei trabalhando, estudando, mas não estava bom ainda. Não era o suficiente. Aí eu falei, cara, não tá bom, não é aqui que é meu lugar, porque eu já tinha passado por todos os lugares. Eu falava, não é aqui. Aí fui fazer o concurso da Secretaria de Saúde do DF. Aí passei. Em 2010 eu comecei a trabalhar. Trabalhei no Hospital de Santa Maria. E aí eu queria sempre ir para atenção básica, né? Que é de onde eu vim. Que é o que eu fazia em Lusiânia. E aí fui para atenção básica e tal. Fui trabalhar na UBS. Depois fui gerente de uma unidade prisional da penitenciária feminina. Mas ainda não estava bom, né? E aí eu comecei um processo terapêutico em 2014, né? Porque aí eu precisava me encontrar. Eu fui fazer uma consulta porque eu estava me sentindo muito cansada, muito esgotada, sem energia, sem nada. E essa busca era com relação ao trabalho? Com relação ao trabalho, né? Só que aí acaba atingindo outras áreas da vida da gente. A gente não percebe, a gente não sabe, né? Uhum. E aí nessa consulta o médico falou para mim, você está com depressão e com ansiedade. E você tem 3 caminhos: medicação, atividade física, né, e fé. E quando ele falou em fé, ele falou, eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé. E aí Qual é a sua definição de fé? Fé para mim é acreditar que nem tudo está na nossa mão, que existe algo maior do que a gente, do que as nossas próprias forças. Isso para mim é fé. Você sabe que a definição de fé para os asiáticos, né, principalmente na cultura japonesa, a tipografia que escreve a palavra fé, ela é formada de 2 símbolos que diz acreditar e não duvidar. E eu acho essa definição de fé, assim, uma das coisas mais lindas. Porque quando você acredita em algo e que nada abala, né? Tem que ser algo que nada abala a sua confiança. Tipo, eu acredito em Deus e nada abala essa confiança. E muitas das vezes eu até questiono isso no consultório, né? Que fé é essa que você duvida o tempo todo? Que fé é essa? Não questiono para o paciente, mas eu questiono dentro de mim. Eu acredito, mas eu duvido? E aí quando você fala de fé e vindo, né, de um médico, de uma recomendação médica, eu fico feliz até de te ouvir dizendo isso, né? Que seja uma recomendação. Esses dias eu fui no Sara e aí a moça virou, estava me atendendo, a fisioterapeuta, ela, você já fez terapia? Assim, já foi ver se é alguma coisa emocional? Eu fiquei tão feliz, porque é como se as outras áreas estivessem se abrindo para dizer assim, peraí, tem algo além desse corpo. E aí as nossas emoções, né, a maneira como a gente maneja as nossas emoções é a prova clara disso. Porque você tem ali uma crise de ansiedade, não tem nada físico acontecendo. Como é que você não acredita nisso? Como é que você duvida disso? Do que você está sentindo? Como é que você duvida de Deus, né? Se você sente Ele, se você confia genuinamente nele. E aí um médico te recomenda fé, atividade física e meditação. Medicação. E aí eu fiquei assustada quando ele falou isso pra mim, sabe? Porque eu falei, cara, eu tenho a vida perfeita, né? Uhum. Eu sou casada e sou super feliz com meu marido, assim, na minha vida. Eu tenho 2 filhos que são lindos, né? Eu sou servidora pública. Depressão por quê? Pra quê? Eu me assustei. A tal da estabilidade que todo mundo sonha. Busca, né? E eu falei, cara, que isso, né? E aí eu não acreditei muito, né? Só que eu sempre tive, assim, rodeada de amigas psicólogas. Uhum. E aí elas falavam, Afra, vai fazer terapia. Eu falei, ai, cara, como é que eu vou chegar e vou contar minha vida pra alguém? O que vou chegar lá e vou falar o quê, né? Então, assim, eu fiquei meio resistente, sabe? E aí comecei a medicação e tal. E aí eu fui melhorando. E quando eu melhorei com a medicação, eu falei, cara, tem realmente alguma coisa errada. Porque eu não tinha noção de como eu estava ruim, assim. Como eu não estava legal.
Assim, eu não conseguia ir ao shopping com a minha filha, porque eu não conseguia andar. Eu falava, não, vai lá, eu sento aqui e te espero. Não tinha ânimo para isso. Não tinha energia para isso. E eu não sabia que isso era depressão, porque depressão pra mim... E você ainda saía de casa, né? Assim, resistente. Mas saía. Mas saía. E eu achava, não, é por causa do trabalho, eu tô trabalhando muito, eu tô com 2 empregos, eu tô trabalhando, estou estudando, então assim, deve ser um cansaço. Vou ficar em casa e vou descansar. E ficava em casa o domingo inteiro, final de semana inteiro, e dormia e acordava cansada na segunda. E eu não entendia isso, né? E quando ele fala assim pra mim, quando eu vou na consulta e ele fala pra mim que só a medicação não vai funcionar, é aquilo que você falou, né? Um médico acreditando que ele também é limitado dentro das suas possibilidades, que tem algo mais ali, né? E aí, a minha irmã, que é uma pessoa assim que para mim é muito importante na minha vida, né? Que é uma referência para mim, ela fez um processo terapêutico e eu vi o quanto ela mudou em relação a isso. E aí ela terminou esse processo e eu falei, cara, quem é a sua psicóloga? Aí ela me falou, a Kelly. Aí eu falei, não, me dá o telefone dela. E aí a minha irmã falou, não, vou falar com ela, mas ela disse que não vai saber, não vai poder te atender porque vocês são irmãs. Mas como eu já tô terminando, né, quem sabe? E aí eu cheguei pra Kelly e falei, olha, se não for você, eu não quero ninguém. Nem conhecia a pessoa, né? Nem conhecia. Falei, ou é você ou é ninguém. E aí acho que ela não teve muito, né? Você não teve muito como negar. E aí a gente começou, porque na verdade, né? assim, o que acontece? É até legal a gente falar isso, porque pouca gente fala disso. Ah, você não pode atender várias pessoas da minha família. Não tem nada no conselho que proíba. A orientação do conselho é, se o conflito é entre os membros da família, o ideal é que você não atenda. Porque pode ser que você seja um gênio em separar e não se envolver. Mas vamos evitar? Então, se o seu conflito fosse com a sua irmã, com certeza eu não te atenderia. Então, quando há o conflito entre os membros da família, o ideal é que o terapeuta não atenda, ou atenda um, atenda o outro. Aí, naquela situação, a gente tinha 2 fatores. Um, que o conflito dela não tinha nada a ver com você, nem o seu com ela, e que eu já estava encerrando o processo terapêutico dela. Então, não há nada que proíba. Agora, a gente como terapeuta avalia muito a questão de como que e aí é uma recomendação realmente do CFP, como que eu como terapeuta vou conseguir ser imparcial? Porque o meu papel dentro da relação é ser imparcial. Se eu não vou conseguir ser imparcial, por exemplo, atender mãe e filho, o conflito é entre eles, como que eu vou ser imparcial? Eu, assim, na maioria das vezes eu consigo, mas já houve situações que eu falei, cara, eu não consigo ser imparcial nessa história. Não consigo. E aí a gente entende a nossa limitação e fala, ok, até aqui o meu limite. Porque não é que o terapeuta tem que ser super poderoso, mas ele tem que ter muita clareza do limite dele. E ir até o limite dele. Não extrapolar, não forçar a barra para extrapolar um limite. Então, quando a gente toma essa decisão, né, já estou falando aqui, até extrapolando o tema, mas é porque isso é muito conflituoso para os pacientes, porque eles sempre ficam nessa dúvida, mas ela atendeu as irmãs? Sim, o conflito não é entre elas, tá tudo certo. O terapeuta ele pode atender membros da mesma família, desde que não haja conflito entre os membros da família e que há a possibilidade de haver imparcialidade. E aí foi muito legal, assim, eu acho que nosso encontro é muito legal. E aí eu volto na palavra fé, que pra mim, quando eu falo em fé, o que me vem à cabeça é põe o pé que o chão vem, né? E eu acho que foi isso, né? Eu acho que o nosso encontro foi muito assim. Eu coloquei o pé e você veio, né? Talvez para mim esse processo terapêutico foi muito mais forte, muito mais profundo do que foi para minha irmã, né? Porque eu cheguei para você com uma queixa. E na verdade, essa queixa não era nada disso, né? Era isso também, mas isso era só a pontinha do iceberg, eu né? acho que isso era porque a gente precisa de uma demonstração física. A gente tá tão acostumado a suportar, a tolerar, que é como se o corpo precisasse dizer, olha, tem um problema aqui. Então, quando vem para a esfera do físico, né, eu não tô tendo energia, eu tô muito cansada, eu não tô tendo paciência. Então, as reverberações físicas, elas vão dando sinais de que tem algo não só bioquímico, mas emocional. Aí a gente para olhar.
Porque se ele não tiver uma reverberação, a gente vai seguir na vida e seja o que Deus quiser. E eu lembro de um dia que a gente estava conversando que eu tinha, assim, enxaquecas muito fortes, né? Muito fortes. Crises, assim, que eu ia para o hospital, tomava medicação endovenosa e mesmo assim não passava. E aí um dia você virou para mim e falou assim, o que essa sua dor de cabeça tá querendo dizer para você? Eu falei, lasqueira. Vou dar na cara dela. Como assim? E aí ela vem e fala pra mim, é o ganho secundário da dor. O que você tá tendo? E eu fiquei pensando nisso, gente, muito tempo, né? E hoje isso pra mim é tão claro, né? Mas é o que você falou. Que a dor vem comunicar. A dor, ela vem comunicar alguma coisa pra gente. Olha, se cuida aí. E se você não se cuida, se você não presta atenção nessa dor, nesse aspecto assim muito maior, e não só de tomar um remédio, e não só, né? Mas quando você não presta atenção na questão comportamental, quando você não presta atenção na sua rotina, nas suas relações. Não, e eu acho mais legal ainda quando você olha pra dor e fala assim, porque as pessoas passam a respeitar algo físico. Cara, eu tô com enxaqueca, eu tô com uma dor. Seu semblante muda, sua agilidade muda, as pessoas veem que você não tá bem, o que elas fazem? Elas se afastam. E aí elas começam a te dar a condição de viver a dor física. Ninguém te dá a condição de viver a dor emocional, mas a física, elas te dão. Então quando você tá com uma dor de cabeça, que você quer ver tudo escuro, que todo mundo tem que sair de perto, que todo mundo tem que ficar calado, que você não pode sair, que você não... Cara, é atender o quê? Qual era a necessidade ali, né? Que o corpo tava dizendo, eu tenho necessidade de ficar quieta, sozinha, eu com 2 filhos, com um marido, com um emprego, com uma casa pra gerenciar. Se eu tiver uma dor, eu fico quietinha. Eu posso. Aí eu posso. Porque se for só emocional, se for só uma depressão, ninguém vai respeitar. Esse tá no inconsciente coletivo, né? E assim, no meu inconsciente também, porque eu sempre fui uma pessoa eu sou uma pessoa muito comprometida, muito responsável com os meus compromissos. Então, se eu assumir o compromisso, eu tenho que dar conta. Mas se eu tô com dor, eu me permito me retirar. E aí é quando você falou pra mim do ganho secundário da dor. Foi essa a conclusão que eu cheguei. E aí foi mais um susto, né? Mais uma lapada. Eu falei, gente, o que tá acontecendo nesse lugar que eu preciso de uma dor para sair desse lugar que eu estou? Que lugar é esse? Que lugar é esse? E qual é o lugar que eu quero estar? E aí a nossa conversa, nosso processo foi tomando um outro rumo, né? Que lugar é esse que eu quero estar? Para onde que eu quero ir? E aí a gente falando de trabalho e tal, e aí você começa, aí que é engraçado, que eu falo, põe o pé que o chão vem. Aí você começa a ler e a receber algumas coisas, né? Tipo assim, e aí eu vi em algum lugar, ou foi a gente que conversou, não sei. O que você faria se você pudesse, se você não precisasse de dinheiro para... Eu te perguntei isso. Se você não precisasse de dinheiro para trabalhar... Tá tudo resolvido. Você pode fazer o que você quiser. O que você faria de graça? Você trabalharia de graça onde você está? Eu falei, de graça não. Então, assim, e eu fiquei com isso e fui embora pra casa, né? Eu falo pra Kelly que ela é responsável por um monte de multas que eu tenho no pistão. Porque quando chegava multa lá em casa, meu marido falava, é no pistão. Porque eu ia embora, eu acho que eu ligava o piloto automático e a minha mente ia processando. Sabe aquelas engrenagens de máquina? Eu acho que é desse jeito. Eu falei, não chegar lá no céu, Deus vai olhar assim e falar que tanto de merda que você fez, hein, minha filha? E aí eu ia pra casa desse jeito, eu não sei como eu chegava, né? E eu fui perguntando, cara, o que eu faria de graça? O que eu faria de graça? Ela, o que você tem vontade? E eu não sabia, né? E eu demorei muito tempo para perceber isso. E aí você falava assim, qual é o propósito do seu trabalho? O que é propósito, né? Qual é o propósito do meu trabalho? E aí você falava, todo o trabalho impacta vidas. Que impacto você está provocando na vida das pessoas? Eu falo, cara, eu alimento planilhas. É isso que eu faço. E você falou, não, você não faz só isso. E hoje eu olho para o meu trabalho e eu sou muito grata a ele, porque ele me permite chegar onde eu quero. Não é aqui que eu quero estar. Ele é uma estrada, né? Ele não é a linha de chegada. Ele é um caminho, né? E assim, eu tô quase me aposentando. Daqui 5 anos, sei lá, 4 anos, eu tô me aposentando. Cara, que legal, que massa. E eu sempre fiz e sempre faço o melhor no meu trabalho, né? Sempre. E eu me frustro quando eu não consigo dar o meu melhor. Mas quando eu passei a olhar para esse trabalho como algo que impacta a vida das pessoas, que eu posso impactar a vida das pessoas,
com o que eu faço, com a minha postura, com o meu bom dia, com o meu sorriso, sabe? E me preocupar com as pessoas e ouvir a voz das pessoas, a história das pessoas e me envolver com essa história, eu estou impactando a vida das pessoas de algum modo. E aí eu comecei a prestar atenção nisso e falei, cara, é a psicologia. Porque aí também eu comecei a ler e outras coisas foram chegando e aí eu tive estalo. Cara, é a psicologia, eu quero fazer psicologia. E aí você chega em casa e fala assim, eu vou voltar para a faculdade. Tô doida! Como assim? Para quê? Porque eu quero voltar para a faculdade. Porque eu preciso, né? Eu preciso, né? E aí eu fui fazer minha matrícula e tal, aí eu entrei com segunda graduação, eu consegui dispensa de algumas matérias que eu já tinha cursado e tal. Aí eu fiz a minha matrícula. E aí, conversando com meu marido, eu acho que não é o momento da gente embarcar em fazer esse investimento, financeiramente vai ser complicado e tal. Você não quer deixar mais pra frente, porque nessa época também o meu filho fazia faculdade, e aí seriam 2 faculdades, né? E financeiramente a gente sabe como pesa isso, né? E eu falei, tá bom. Mas eu falei, tá bom, com o coração tão partido, fui lá e tranquei a faculdade. E aí, quando eu cheguei, falei pra você, Kelly, tranquei a faculdade. Mas eu falei isso com uma dor que eu não mensurava isso ainda, né? E aí você falou pra mim, tudo bem, se você quer se capitalizar, beleza, se você precisa de mais um tempo, beleza, mas não esqueça desse sonho, né? E foi o que eu fiz. Aí eu fiquei 6 meses, né? Não entrei no semestre que eu queria, no primeiro semestre. Mas aí quando foi no segundo semestre, a faculdade me ligou. E aí me ofereceu um desconto e tal. Eu falei, eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. E eu fui fazer a matrícula, né? E meu marido foi comigo. Num ato de fé. Num ato de fé. Num ato de fé. E quando foi a primeira aula do curso, que eu cheguei lá, gente, é estranho demais. Porque eu me arrepiei, né? Na minha primeira aula, eu me lembro como se fosse hoje, da professora Gisélia, uma fofa. E aí eu me arrepiei toda e eu falei, cara, aqui é que é meu lugar, né? Os meus olhos se encheram de água, é uma emoção assim muito, muito louca. Eu falei, é aqui que eu quero estar. E depois eu falei, gente, eu vou começar a faculdade, né? Eu adoro dormir cedo, adoro a minha cama quentinha. Eu falei, eu vou estudar à noite. E quando estiver chovendo? E quando estiver frio? Eu lembro disso. Se estiver chovendo. Era angustiante. Aí um dia eu peguei uma chuva da faculdade, né? Porque aí eu comecei a ir de van. E aí eu chegava na van, o motorista da van, boa noite, senhora. Eu falei, putz. E na minha sala, eu a mais velha, né? E tinha uma outra colega também, que tem mais ou menos a mesma idade que eu, e a gente se juntou. E aí teve um dia que quando a van parou da portaria até o meu bloco, não é coberto, então eu tomei chuva esse dia. E eu cheguei ensopada, morrendo de frio. Mas em nenhum momento eu tive raiva. E aí eu pensei, cara, se eu já superei esse desafio, agora nada mais me para. Eu não tenho mais medo de nada. E tá sendo muito legal, sabe? Assim, e não é só... É engraçado que quando a gente faz a segunda graduação e a gente faz com um pouco mais de maturidade, você pensa assim, eu não quero só um diploma, eu quero aproveitar o percurso. E aí você não quer fazer de qualquer jeito, você não quer só uma nota, sabe? Mas você quer saborear o processo, né? Não é aquela pressa para terminar, não que eu não tenha pressa para terminar, porque eu quero viver da psicologia. Porque não tem como adiantar os 5 anos, é 5 anos, não tem o que fazer com ele, ele vai passar de qualquer jeito. E era uma das coisas que eu sempre te falei, vai passar 5 anos na sua vida de qualquer forma. Esses 5 anos vão passar. Você na faculdade, você em casa dormindo, você trabalhando, você... Qualquer coisa que você estiver fazendo, os 5 anos vão passar de qualquer forma. E quando você falava isso pra mim, eu falava assim, gente, daqui 5 anos, eu não quero olhar pra trás e falar, nossa, se eu tivesse feito, eu já estaria terminando. E aí eu pensava assim, cara, e se não for isso? Aí de repente eu falava assim, se não for isso, eu saio, eu não sou obrigada a ficar. E vou procurar outra coisa, vou procurar outro caminho, né? Mas assim, isso me fez tão bem em todas as minhas relações, sabe? Lógico que o processo terapêutico ele foi fundamental até mesmo para eu me encontrar e saber o que eu queria, né? E como foi lindo, assim, essa caminhada, sabe? Eu descobri tantas coisas, eu fui atrás de uma coisa e eu descobri tantas outras coisas. E eu falei, é isso que eu quero.
Eu quero ajudar as pessoas a chegar nesse processo. E aí você começa a ser um referencial, sabe? Quando as pessoas falam assim, nossa, eu tô tão velha. Eu falei, liga não, eu vou terminar a psicologia com 50 anos. Vou começar uma nova carreira aos 50. Vou começar uma nova carreira aos 50. E aí, como é que vai ser? Tenho a menor ideia. Mas eu tô pondo o pé e esperando o chão. E eu acho que as coisas vão chegar. Confiando que tem um chão ali, eu só não vejo. E eu acho que quando a gente faz com amor, assim, a coisa vem, sabe? Porque você já começa a ser referência. As pessoas às vezes brincam comigo, né? Falam, pra quanto tempo falta pra você terminar? Eu falo, falta tanto tempo. Eu sou paciente. Eu falei, tá bom, venha. Então você já começa a ser referencial dentro daquilo que você faz, né? E aí as pessoas falam pra mim, eu queria tanto fazer uma segunda graduação, mas eu tenho medo. E aí você começa a ser referência naquilo, de falar, vai que vai dar certo, né? E se não der certo também, você fez o que você queria fazer. É muito ruim quando você fica com aquela sensação de, eu podia ter feito, eu queria ter feito. Eu tô com um atraso aí de 20, 30 anos, né? Será que é um atraso? Não sei, eu acho Quanta coisa você construiu nesses 20 anos? Você construiu uma família, você educou 2 seres humanos, entregou esses 2 seres humanos lindos para a sociedade, capazes, profissionais, que também estão começando as famílias deles. Então, assim, será que tem atraso? Porque eu acho que a vida não erra, Afra. Sabe, eu genuinamente acredito nisso, eu acho que a vida não erra. Ela coloca a gente exatamente onde a gente tem que estar. E naquele momento, o teu lugar era com a tua família. E tudo que você fez pela tua família e continua fazendo e entregando, né? Porque a nossa função como pais é entregar esses seres para a sociedade. Que seres humanos a gente está deixando para o mundo, né? Que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos, mas que filhos a gente está deixando para o mundo. E esse movimento em que eu entrego esses filhos para o mundo, eles são capazes, eles são competentes. E aí sim, eu vou para uma nova, não é uma outra jornada, mas para uma nova jornada que conta com todo esse background que você construiu. Você não... A terapeuta que você será daqui para frente, ela não seria a mesma se você não tivesse essa história. Se você não tivesse essa jornada, esse caminhar. Que é exatamente a sua história. E às vezes a gente fica querendo contar uma história que não é a nossa. A tua história é essa. Começar na psicologia aos 50 anos e tá tudo certo. Eu acredito nisso, assim. E pensar que você tá começando na psicologia, você não tá começando na vida. Você já tem uma história. E aí eu fico pensando assim, eu vou começar do zero. Mas na verdade eu não vou começar do zero. Porque eu não vou apagar tudo que eu vivi. Tudo que eu vivi é bagagem, é referencial para ser uma profissional melhor. E o pior desafio para um psicólogo bem-sucedido, na minha opinião, é referencial, Afra. Se ele não tem referencial, e eu não tô falando do referencial teórico, porque isso a gente passa 5 anos na faculdade adquirindo. Cara, você tem tudo de teoria. Todos os teóricos, todas as abordagens, todas as possibilidades. Você passa 1 ano ali de residência clínica, você atende, enfim, tudo teórico você tem na faculdade. Aí você sai só com a teoria. Não tem referencial nenhum. É a mesma coisa que nada. Porque aí senta um ser humano cheio de questões na sua frente. E as questões, por exemplo, como você chegou no consultório, né, com questões do trabalho. Você não tem referencial de trabalho, você não sabe o que é serviço público, você não sabe o que é treta de trabalho. Porra, tu já trabalhou num presídio, velho. Olha o referencial. Se uma pessoa chegar lá tendo saído da cadeia, você tem condição de acolher, que você sabe como é a vida da cadeia. Isso não tem preço. Isso ninguém na faculdade vai poder comprar. É seu. Então, às vezes, o que eu acho, assim, o que eu digo muito na mentoria é a gente respeitar a nossa história. Trazer a nossa história. Não só para o processo, não é necessariamente para o processo do outro, mas para o desenvolvimento terapêutico. Né? O que a gente tem para agregar na história do outro não é teoria. O seu paciente está cagando para a teoria. Ele quer você humana ali diante dele, ele não quer saber da teoria. Tipo assim, vou sentar ali na tua frente e vou conversar sobre a teoria freudiana. Não.
É sobre você, é sobre a sua história, é sobre como eu, enquanto pessoa que tem uma história com a psicologia, vou olhar pra você, pessoa. É um humano diante de outro humano, acima de tudo. E eu senti isso quando fui pro estágio, né? Quando fui atender o primeiro paciente. E aí eu falei, gente, eu sei tudo. Ou, presunção, né? Tudo assim, um pouco de cada teoria. Porque é o que a gente aprende na faculdade, né? Eu já vi todas as teorias. Gestalt, TCC, comportamental, psicanálise e tal. E aí tava tudo dentro do balaio. E eu falava, o que eu vou fazer com essa pessoa? Como é que eu vou aplicar essas teorias com essa pessoa, né? Porque assim, lógico... Como que se aplica isso aqui, né? Como é que muito legal lá no livro, e agora? Sim, e assim, não tem um manualzinho assim, bonitinho, faz isso que vai dar certo. Porque na administração tem, né? Na administração tem, né? Você tem, nas minhas planilhas de monitoramento eu tenho, você faz o diagnóstico inicial, vai acompanhando, corrigindo o fluxo e tá tudo beleza, né? Mas, assim, a psicologia, ela não é tão objetiva. E, às vezes, assim, o meu problema de trabalho é diferente do seu problema de trabalho. É o mesmo problema de trabalho. Mas a maneira como cada um enfrenta, como cada um enfrenta, como cada um vê, como cada um enxerga, como aquilo reverbera dentro de você é diferente. Então, assim, você pode até ler lá nos livros e tal, problema de trabalho, e verifica isso, olha tal questão, tal questão. Mas como é que você vai fazer isso diante da pessoa que está dentro de você? E o quanto você é responsável por isso, né? Então, assim, eu acho que eu concordo com você. Esse meu processo de vivência antes da psicologia, ele foi fundamental. Primeiro porque eu não teria a maturidade que eu tenho hoje de fazer um curso tão sério, né? Tão lindo, tão maravilhoso, tão amplo, mas tão desafiador. Porque você está lidando com pessoas. Na verdade, Afra, ele não é desafiador porque você vai lidar com as outras pessoas. Ele é desafiador porque você vai lidar com você. Ele é desafiador porque ele te coloca em perspectiva diante do outro. Quem é você aqui? E quando você não tem essa segurança de quem você é, de como você sustenta, de como você se porta diante daquela dor, daquele adoecimento, fica muito difícil. Então não é só sobre o outro, é acima de tudo sobre você. Então, quando a gente é colocado nesse lugar, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça não é, principalmente quando a gente fala, não vou dar conta, cara, você não tá pensando no outro, você tá pensando em você. Eu vou ser julgada, eu não vou sustentar, eu não vou conseguir ganhar dinheiro, eu não vou ter meu consultório. Você começa a pensar sobre você, já parou pra pensar? Que é isso, é esses os fantasmas que ficam rondando na nossa cabeça? Onde que eu vou atender? Onde que eu vou me sentar? Como que eu vou atender? E se o paciente não gostar de mim? E se o paciente não pagar? E se o paciente não ficar? E se eu só conseguir atender plano de saúde? Então você começa a pensar coisas sobre você. Porque ele te coloca nesse lugar de, peraí, é a minha vida aqui. E às vezes a gente romantiza muito a profissão, né? Eu vou salvar o mundo. Desculpa, você não vai salvar o mundo. A menos que o mundo queira ser salvo. E se você for salvar o mundo, querida, é um de cada vez. A menos que você faça uma coisa global, uma coisa que atinja muitas pessoas ao mesmo tempo, é um de cada vez. Então não é sobre o outro, é sobre a sua capacidade de ir até o outro que te pediu ajuda. E aceitar aquele acesso que ele te dá. É muito mais sobre você, é muito mais sobre mim. E também tem a questão, quando você fala, isso é um modo muito interessante de ver, né? Que eu não tinha pensado nesse sentido, assim, isso me acrescenta agora. Mas, assim, é aceitar também a nossa limitação enquanto ser humano, né? Que foi o que eu falei. Até onde eu consigo ser imparcial para atender esse caso? Sim. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma escolha muito clara. São 2 pacientes tipos de pacientes que eu não atendo. Criança e psicótico em surto. Não atendo. Porque o meu limite, a minha capacidade, eu tenho muita clareza dela. E quem vai decidir isso é você, é o profissional. Por isso que é muito mais sobre você. Até onde eu vou, o que eu posso fazer, o que eu quero, o que eu consegui, o que o outro dá a chance de eu entrar. Porque o outro precisa te dar permissão. Porque não é um processo unilateral. Exatamente. Você tá ali com ele, mas é a história dele. Mas tem você, ele te procurou, ele quer que você olhe para a dor dele.
E ele não tá nem aí, muitas vezes, assim, ele chega pra você e ele não pergunta que abordagem você é. Não. A menos que o psiquiatra tenha pedido pra ele ir pra TCC. Ou então que ele tenha tido outras experiências, né? E ele se identifica ou ele esteja fugindo daquela abordagem. Ele tem que ter um conhecimento mínimo, mas na maioria dos casos ele chega pra você pra te contar o problema dele. E tipo, se vira aí com o meu problema, né? Então, a nossa dor profissional é sobre a gente, não é sobre o paciente. Não é o que o paciente dá conta ou não, mas o que a gente dá conta ou não. O que você dá conta nessa história? E tem muitas histórias que a gente não vai dar conta. E tá tudo certo. E aceitar também que, por exemplo, legal, eu sei tudo, como eu falei, né? Eu sei tudo, eu vou dar conta dele. E de repente ele não volta mais. Ele vai 1, 2 sessões e não volta mais. Cara, eu não sou boa o suficiente pra essa pessoa? Como assim? Como assim? Essa é doída. Né? O paciente me abandonou. Como assim? Como ele ousa me abandonar, né? E aí... vou contar só pra você. O paciente já levantou no meio da sessão e foi embora. Levantou, foi embora. Putaço comigo. Mas muito puto. Levantou e foi embora. Nunca mais voltou. Deve estar falando mal de mim até hoje. Muito puto. Porque eu fiz eu não acho que eu fiz uma cagada muito grande. Mas eu falei uma coisa que ela não estava preparada. Então, eu precisava ter mais tato para colocar aquela informação. Não era o momento. Não era o momento. Era a informação certa no momento errado. Ela não deu conta, levantou e foi embora. E me falou, não volto mais. Aliás, ela nem atendia o telefone. A filha dela falou comigo, olha, minha mãe não quer voltar e tal, ficar na boa, tá tudo certo. Vou pagar essas sessões aí e minha mãe não vai voltar mais. E aí você vai lidar com a sua frustração. Aí eu vou lidar com a minha frustração enquanto profissional. Porque a dor é minha. E eu fiquei durante 3 meses me martirizando, não queria mais atender. E aí você começa a entrar numa bola de neve. Porque assim, não sou boa, então se eu não sou boa pra ela, não sou boa pra ninguém. Porque eu não sei se eu não soube conduzir com ela, eu não vou saber conduzir com ninguém. Irarará, até que... E aí a coisa da gente ter essa conversa, da gente ter essa abertura, da gente tirar a psicologia daquele quadradinho, daquele cercadinho ali que a gente se blinda, se protege. E aí, essa paciente tinha vindo pra mim, porque a minha colega ali de frente do consultório atendia a filha. E aí ela me indicou pra eu atender a mãe da paciente dela. E eu passei 3 meses com vergonha da terapeuta, da colega, né, que atendia a filha, quase que me escondendo dentro da sala pra não encontrar com a terapeuta. Aí um dia eu falei, quer saber, Dilma, eu vou lá conversar com a fulana. Fui lá, entrei na sala dela, oi fulana, tudo bem, tudo. Você ficou sabendo o que aconteceu? Ela falou, fiquei. O que você acha? Eu falo, aí ela acalmou meu coração, ela, Kelly, nunca tinha acontecido com você? Eu falei, não. Eu tô 3 meses morrendo de vergonha de você, morrendo de vergonha do mundo, morrendo, achando que eu sou uma péssima profissional e tal. Aí ela falou assim, Kelly, vai acontecer muitas vezes ainda. Te acalma. É natural isso acontecer. E assim, eu não acho que... Eu já tinha essa percepção, né? Ela falou assim, eu não acho que o que você falou tá errado. Porque aí a mãe falou pra filha, a filha levou isso pra terapia. Eu não acho que o que você falou tá errado. É o processo dela. Talvez ela só não estivesse preparada pra ouvir. E aí eu me coloquei nesse lugar. Será que não faltou preparo meu pra saber a hora de falar? Ou pra ir colocando a informação mais aos poucos do que pá, de uma vez? E aí levei isso como aprendizado. Depois que eu conversei com a colega, que ela falou, nunca aconteceu contigo, ainda me zoou. Primeira vez, perdeu a virgindade do paciente ficar puto contigo. Eu falei, foi, tô sofrendo, inclusive. Doeu. E aí essa questão profissional que é muito sobre a gente, que traz muito de quem a gente é, de como a gente é visto, os nossos desejos, as nossas criancices, né, de querer reconhecimento, de querer afeto. E cara, querer afeto do paciente é o pior caminho de todos. A gente tem, mas a gente não pode ser prisioneiro e depender disso. Eu acho que esse é o grande lance, assim, sabe? Que diferencia de todas as outras profissões. Porque em todas as outras profissões você trabalha para ter reconhecimento. E não é o lugar do terapeuta ter reconhecimento. Ele não tem que estar ali para ser aplaudido. Muitas das vezes, e eu falo muito isso pra vocês, né? Eu falo, cara, no dia que vocês saem daqui me odiando, é a melhor sessão de todas.
Porque não é sobre me amar, é sobre fazer sentido pra você. E às vezes eu vou ter que falar coisas que vão doer. E eu acho que isso é o legal. Quando você busca terapia, você tem a oportunidade de ter uma visão imparcial da situação. E de você poder colocar com essa imparcialidade, né? Que nem sempre... Lógico, nós somos seres humanos. A gente tem os nossos valores, os nossos princípios, né? As nossas questões. Mas, assim, você olha para a situação sem esse afeto, sem esse carinho, né? Quando esse afeto vem, buscando o afeto do paciente... Você começa a pensar, eu não posso falar isso, senão ele não vai gostar de mim. Mas você precisa, muitas vezes, se colocar de um jeito que vai desagradar. E isso é legal, né? Então, assim, eu acho que... E construir na relação esse espaço, onde você pode, inclusive, não ser amado. Que ele tem permissão para ter raiva de você e não querer falar com você. Eu fiquei 4 anos, né, no processo terapêutico. E eu lembro que você falava pra mim, cara, toda vez que você vem aqui, você traz uma questão diferente. Tipo, é muito 360, velho. Uma semana, já temos um looping. E eu já saí de lá, falei, cara, eu não vou voltar aqui mais, eu não volto nesse lugar. Mas aí eu pegava como desafio, sabe? Eu falava assim, não, agora eu quero ir, eu já comecei, eu quero ir até o final, quero ver onde vai dar isso, né? E assim, é desafiador também pra gente, não é fácil ouvir certas coisas, né? Então você tem que ter coragem também para você se lançar num processo terapêutico, né? Eu lembro que essa questão da enxaqueca mesmo foi uma das últimas coisas que a gente tocou quando você falou pra mim, o que essa dor tá te mostrando? Eu falei, putz, agora lascou, né? Eu achei que já tava bom. Eu tava querendo ter alta, ela me traz outro problema, palhaçada. Então, assim, se você tivesse falado isso pra mim na minha primeira sessão ou nas primeiras sessões, talvez eu teria ido embora, porque eu não estaria preparada para ouvir. E a gente vai construindo esse caminho, né? Tipo assim, a gente não pode achar que o paciente tenha maturidade para ouvir tudo. A gente vai desenvolvendo isso junto com ele. Por isso, às vezes, alguns processos demoram mais. Alguns são muito rápidos, alguns demoram mais e alguns nem continuam, porque o paciente realmente sinaliza que não vai dar conta. E ok, e a gente respeita. Mas é uma construção primeiro de maturação do emocional para depois trazer questões que ele precisa olhar com maturidade emocional. Mas eu precisei olhar para mim nesses 4 anos, né, ver os meus processos, entender as minhas questões para depois me posicionar numa nova carreira, entender o que eu quero. E o que o processo terapêutico, assim, pensando aqui agora, né? O processo terapêutico, ele te levou para entender que era esse o caminho ou ele despertou o caminho? Ele me levou a entender que eu precisava de alguma coisa a mais do que eu já tinha. Que a estabilidade não era o suficiente para mim, que aquilo não me preenchia, que eu precisava de algo mais para me preencher. E esse algo mais, hoje eu sei que ele tem um nome, e é propósito. É propósito, não é só levantar de manhã, e eu lembro de você todo dia, quando eu começo a entrar no automático. Não é só uma vida de tubo. E eu sempre uso essa expressão, e os meninos do meu trabalho, eles riem, que é uma vida de tubo. Né? Ai. Quando eu começo... A editora do livro, ela ama essa frase, ela quer, é a melhor frase da minha vida. Que a gente gravou um vídeo, né? Vida de tubo. Ela, velho, é a melhor frase de todas, comer e cagar. É. E aí, quando eu entro nessa vida de tubo, eu falo, cara, não, vamos pra cachoeira. Entendeu? Vamos fazer uma coisa totalmente diferente, né? Outro dia eu fui com meu marido. A gente foi para uma cachoeira lá em Formosa, era uma estradinha de chão e a referência era tipo assim, depois do bar do fulano, vira à direita e tal, e ele andando na estrada de chão, e ele, quem te falou desse lugar? Eu falei, vi na internet. Ele queria morrer, né? Mas eu acho que a gente precisa quebrar essa vida de tubo de algum jeito, sabe? Porque senão é onde vem as nossas questões, as nossas... E qual é o teu propósito hoje, como, assim, quando você olha para tua nova jornada? E eu nem chamo, eu não tô querendo dar nome aqui de transição de carreira, porque eu não acho que você tá fazendo uma transição de carreira. Eu acho, olhando, né, pra tua história, pro teu processo, eu vejo muito mais Você não vai deixar essa carreira, essa vida de servidor público. Eu acho que naturalmente esse caminho, ele foi se esgotando e naturalmente está acontecendo um novo caminho.
né? Igual eu tava falando com a Paula, veio aqui, que foi o nosso primeiro episódio do Pod Psi. Ela realmente está fazendo uma transição de carreira, ela está fazendo um curso de psicologia para deixar a carreira de professora e começar a carreira de terapeuta. Ela está realmente fazendo uma transição assim, de mudança. Eu não te vejo nesse lugar, e eu não queria chamar de transição de carreira, né, esse episódio de transição de carreira, porque não é. Eu vejo na tua história tanta fluidez, eu não vejo uma interrupção, olha, eu vou encerrar esse caminho aqui e começar esse outro. Então eu vejo muito mais como um processo fluido, de transformação. Mais do que de transição, eu vejo um processo de transformação. Não só da carreira, mas acima de tudo da Afra, da pessoa que escolheu agregar, né? Quando você fala essa frase, ela é muito forte pra mim. Eu quero algo novo, eu quero algo a mais. E esse algo novo, esse algo a mais, ele trouxe, e eu gosto muito, eu acho que vou falar isso a minha vida inteira, a psicologia é só uma ferramenta. Podia ter sido medicina, podia ter sido direito, podia ter sido qualquer outra coisa que fizesse teu olho brilhar, que fizesse você querer melhorar a vida de alguém por meio daquela ferramenta que fosse. Porque eu falo tanto da psicologia, parece que eu acho que só a psicologia é a profissão massa do mundo. Eu só acho que ela é uma ferramenta como qualquer profissão. Não é sobre o que você faz, é sobre como você faz. O que você faz pouco importa. Porque eu vejo tanta gente no direito, na medicina, que não faz diferença nenhuma na vida das pessoas. Ela vai lá, ganha dinheiro, e acaba até fazendo, mas é só pelo dinheiro. Então é tudo muito difícil, né, de julgar, mas tá ali, e eu escolhi estar ali pelo dinheiro, eu escolhi estar ali por propósito. Então é muito diferente a tua fluidez. Então eu sinto, eu olhando pra tua história, eu sinto que você tá fazendo um fluxo de eu vejo muito mais continuidade do que mudança, do que transição, sair de uma coisa para passar para outra. Eu acho que ela tá acontecendo naturalmente no teu processo. E aí nesse processo de fluidez, né, de trazer uma coisa nova, uma ferramenta nova, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que foi assim, por exemplo, você já tinha filhos grandes, né, e questionando, e um filho inclusive fez o mesmo curso, mas a mesma faculdade que você. Porra, minha mãe tá indo pra faculdade comigo, velho. Como é que foi o olhar deles, assim, pra tipo, minha mãe tá indo pra faculdade? Porque é muito interessante ver um adulto, né, cara, minha mãe indo pra faculdade, velho, que louco. Como é que foi na tua casa, marido e os meninos olhando pra você começar essa nova jornada? Engraçado você falar isso, né? No começo, assim, eles faziam piadinha, sabe? Porque, assim, eles são adolescentes, né? Jovens aí, estavam entrando pra fase adulta, né? E aí eles falavam, mamãe good vibe, né? Essas coisas assim. E depois eu vejo que eles falam, assim, com orgulho, sabe? A minha mãe está fazendo psicologia. E assim, isso em casa também é muito forte, porque, assim, cara, se a minha mãe... foi servidora e assim, ela teve essa coragem de fazer uma nova faculdade, de fazer uma nova carreira. Então, assim, isso dá permissão para eles para muita coisa, né? Tipo, eu posso errar, né? E eu posso voltar atrás. Mas os assim. futurólogos têm dito que esses meninos aí dessa geração aí dos seus filhos vão ter pelo menos umas 5 profissões ao longo da vida. E é engraçado, porque assim, na faculdade, minhas aulas começaram semana passada e a gente foi se apresentar e eu diria que 90% da turma está numa segunda graduação. Que massa! Então, assim, isso é muito legal também, né? Então, assim, isso dá permissão para eles. E o Léo, às vezes, fala assim, nossa, mãe, você tá tão diferente. E eu falo, diferente como? E ele sempre olhou para você assim, né? Questionando, investigando, com esse olhar atento para você, né? E ele fala assim, você tá muito diferente. Diferente como? Não, é porque agora você fala umas coisas que antes você não falava. Então, assim, mudou a nossa relação. Eu acho que eles começaram a me ver com um olhar mais de admiração. Pelo menos é assim que eu sinto, né? Uhum. E o Helder, ele é super parceiro, né? Que é o meu marido, assim. Ele... vai, você quer ir? Vai. E ele fala de mim também com essa admiração. Minha mulher é psicóloga, né? Ele fala, nossa, eu tenho uma psicóloga, eu tenho um farmacêutico e eu tenho uma engenheira em casa,
né? Que massa. E ele fala também com essa admiração. E ele é muito parceiro, ele vai comigo para a faculdade e tal. Então, assim, ele me apoia. Ele só fala assim, quando você terminar essa, você vai querer fazer medicina, não, né? Eu falo, não sei. Não sei. Então, assim, isso também é a minha base, né? Eu tenho essa base, eu tenho esse apoio, tipo, vai, né? E o Léo... Tô aqui com você. Tô aqui com você. Como é importante isso, Nossa, né? muito, é Privilégio. fundamental. É fundamental para mim. E aí eu e o Léo na mesma faculdade, teve um dia que a gente foi junto para a faculdade, né? À noite ele foi para a biblioteca, eu fui para aula e tal. E a gente é parceiro. Ele fala assim, eu falo, Léo, a disciplina tal, tem que fazer hoje. Ele, mãe, entra assim, assim, assim no site, porque a gente apanha também, né? O fato da gente entrar na faculdade com um pouco mais velha, tem a questão da bagagem que a gente traz, do nosso olhar, que é muito mais experiente, mas também tem as dificuldades eletrônicas, né? Por exemplo, eu sou do tempo tecnológicas, né? Quando eu fiz a minha primeira graduação, a gente tirava xerox de tudo. Hoje a gente tem PDF. Olha, não é muito tempo né? atrás, não. Eu também, a minha graduação inteira foi à base de xerox, tá? Então, hoje você não precisa mais disso. Você tem inúmeros livros em PDF, né? E isso é muito legal, assim, apesar de eu gostar muito do livro, né? Eu ainda sou dessas. E eu tenho, assim, uma certa dificuldade para ler em PDF, eu não gosto. Eu gosto de fazer minhas anotações, eu gosto de passar marca-texto colorido, eu gosto de sentir o cheirinho, o barulhinho do papel e tal. Mas é desafiador também essa questão. E eles ajudam a gente nisso, né? Porque eles são a geração do computador, né? Tudo deles, assim... touch. Então, assim... Geração touch. Tem essa parceria que é muito legal. O Léo tá com quantos anos? O Léo tá com 24. E a Débora com 28, né? A Débora casa agora sexta-feira, né? Delícia. E eu falo que éramos 2, agora somos 6, né? Exatamente, a família só cresce. Fran, a gente tem que a gente não conta pros convidados antes, que é pra não apavorar, que a gente é dessas. A gente tem um costume aqui do convidado anterior fazer uma pergunta pro próximo convidado. Então, a Maína veio no episódio anterior e ela deixou uma pergunta aqui pra você. Diz aí. A Maína perguntou assim pra você, qual foi o maior desafio pra trilhar esse novo caminho? E olha que ela também não falou de transição de carreira, né? Ela falou de trilhar um novo caminho, uma nova jornada. Acho que o maior desafio foi tomar a decisão. Foi sair da zona de conforto. E dizer assim, não, eu vou. Porque a partir do momento que eu disse eu vou, nem a chuva fria, nem o banho de chuva não tá na cama quentinha, né? Então, assim, você toma a decisão, aí você começa a pensar, como é que eu vou para a faculdade? Não vai dar para ir de carro, eu vou de van. E aí são pequenas decisões. Mas eu acho que o maior desafio foi a decisão de sair dessa zona de conforto. Porque estava tudo bem, né? Eu não precisava estar estudando no final de semana. Porque você abre mão da coisa mais preciosa que você tem, que é seu tempo. Minha família. Seu tempo de qualidade. Sim, mas para ter uma família, para estar com sua família, você tem que ter tempo de qualidade para eles. Então você está abrindo mão da coisa mais preciosa, que é o tempo que você tem para dedicar para as coisas e para as pessoas que você ama. E aí você estava abrindo mão desse tempo com a sua família, né? Não só a sua família nuclear, mas os seus pais, os parentes e tal, para estar fazendo uma nova graduação. Eu abri mão desse tempo. Isso para mim é muito valoroso, assim, de deitar, né, de conchinha no final da noite, assim, é muito gostoso, assim. E chegar e tá todo mundo dormindo. Às vezes eu não vejo os meninos, porque eu chego, eles estão dormindo, a gente sai todo dia, ou eles saem antes de mim, e eu às vezes fico um dia sem vê-los, né? Ficava, porque agora a grade tá mais tranquila. Mas, assim, essa tomada de decisão foi muito, muito difícil, assim. Tanto que eu fui, deu medo, eu voltei. Mas depois eu vi, não é aqui, eu tenho que ir mesmo. E aí eu fui de vez. Então, essa tomada de decisão foi muito difícil. Mas aí, o tempo, ele volta com um tempo mais de qualidade. Porque eu tô bem. Né? Antes eu tinha um tempo maior com eles, mas não era um tempo de qualidade. Como quando o Léo olha pra mim e fala, nossa mãe, você tá tão diferente. Né? Então, assim, o tempo ele é menor, mas ele é com uma qualidade muito maior, porque as relações melhoraram, porque a minha relação comigo mesmo melhorou. Então, se eu tô bem comigo, se eu tô fazendo aquilo que eu quero, tudo ao meu redor tá diferente. E né? melhor. E melhor, porque a qualidade da relação melhorou, a qualidade do tempo melhorou.
E se você pudesse deixar um recado assim para quem tem medo de tomar essa decisão, qual seria? olha, eu acho que o medo a gente tem daquilo que é novo. E o medo ele é importante porque ele nos preserva, né? Ele nos é uma ferramenta assim natural, né, evolutiva. Você precisa ter medo para você não se jogar em qualquer coisa, em qualquer lugar, não se colocar em risco, não colocar sua vida em risco. Mas eu acho que o nosso medo ele não pode ser maior do que os nossos sonhos, do que aquela vontade que a gente tem de fazer algo diferente. Então, se você tem vontade mesmo de fazer algo diferente, se essa vontade é genuína e se isso vai te fazer bem, vai com medo. Né? O que pode, e eu me fazia essa pergunta assim, eu falava, cara, o que pode dar errado? Eu ir lá e ver o que não é isso. É só isso que pode dar errado. Então, assim, tá tudo bem. Eu vou lá, não deu certo, eu volto. Qual o problema? Né? Então, assim, se você tem medo de tomar essa decisão, experimenta. Não deixa o medo ser maior do que o seu sonho, do que a sua vontade de fazer diferente. Às vezes a gente abre mão de tanta coisa na vida por medo. A gente deixa de viver tantas experiências, tantas coisas legais. E por medo de coisas que podem nunca acontecer. E às vezes, assim, as coisas que nos metem medo, assim, elas são maiores na nossa cabeça Vou dar um exemplo. do que na própria realidade. Os medos que você tinha, por exemplo, de não ter grana. Conseguir pagar. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Não passou fome. O meu filho já terminou a faculdade dele no ano passado, né? Agora é só a minha e eu tô terminando. Eu termino o semestre que vem. Né? Faltou dinheiro, você teve que apertar uma coisa aqui, outra ali, porém... mas assim, o meu padrão de vida não mudou, porque isso é prioridade para mim. Então, você abriu mão de uma roupinha, você abriu mão de um salão, você abriu mão de uma alimentação, alguma coisa, mas você ganhou uma coisa muito maior. Muito maior. Abrir mão do benefício imediato por um benefício duradouro. Né? Duradouro, que é o seu bem-estar, porque isso não tem preço. E aí, quando eu teve um ano que eu fui fazer minha declaração do imposto de renda e eu vi lá as minhas despesas médicas, e eu falei, cara, eu não estou fazendo aquilo que eu quero, mas eu estou gastando tudo em remédio, em hospital. E aí? Então, assim, começa a mensurar isso também como um ganho que não é só financeiro, né? Exatamente. Um ganho que é muito maior. Eita, que orgulho. Gata, seguinte, nossa próxima convidada se chama Débora Adriane. Adoro esse nome, que é o nome da minha filha, né? Já gostei. Débora. A Débora, ela vai vir falar sobre o capítulo do livro, que a gente vai lançar agora no dia 27. E o capítulo da Débora é sobre dinheiro. E olha que engraçado, né? A gente falando sobre essa questão do dinheiro. O dinheiro não... Muitas vezes você teve medo, né, dele faltar. E a nossa relação emocional com o dinheiro. A primeira coisa que você teve medo de faltar. Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou ter tempo, né, pra minha família e tal? E como é que eu vou pagar isso tudo? Então a nossa relação com o dinheiro, ela é uma relação muito sensível, muito delicada. E a Débora vai vir para falar sobre esse capítulo do livro que ela escreveu para o nosso livro em conjunto. E aí eu queria que você deixasse uma pergunta para ela, tal qual a Maína deixou uma para você. Eu queria saber quanto vale os nossos sonhos, né? Como mensurar o gasto financeiro por um sonho, né? Porque eu acho que às vezes como você falou, o dinheiro ele é muito emocional, e o dinheiro em si ele é uma ferramenta para aquilo, né? Para o seu bem-estar. Então, assim, até que ponto eu tenho que... o dinheiro pode facilitar esses sonhos, né? Como que o dinheiro pode facilitar isso? Meu amor, que feliz de ter aqui, de verdade. Gente, não sei fazer ponto de interrogação nesse negócio, não. Com tudo isso que você tem para acrescentar na vida das pessoas, eu acho que não só nesse seu início de jornada,
mas acima de tudo com tudo que você já traz na sua jornada, que é acolhedor, que é amoroso e que tem o poder de deixar as pessoas tranquilas, né? Ela tem uma história, ela tem uma jornada, ela vai dar conta de me... Como a Maína falou no episódio dela, de me conter, de me dar um suporte, um lugar para eu chegar e me sentir acolhida, e me sentir sustentada. Queria muito, muito, muito te agradecer a confiança, né? Não só de hoje, mas de sempre, desse processo todo, desse caminhar juntas, mas dessa nova jornada também, não só com a psicologia, mas da psicologia, desse movimento de trazer voz para a psicologia, para os psicólogos, para os estudantes de psicologia, para sair dessa redoma, para falar abertamente sobre isso, sobre o ser psicólogo, sobre o ser terapeuta, sobre o ser paciente que se torna terapeuta. Então, assim, a tua coragem, que a grande maioria das pessoas que a gente convida, mas não, assim, vou falar, vou me expor. Porque a gente tem muito medo de se expor, porque a gente tá lá, né, blindadinho, seguro dentro do espaço terapêutico. E ter coragem de vir aqui, de falar o que pensa, de falar como pense, o que quer fazer, enfim. Não deixa de ser uma exposição, mas uma exposição no sentido de agregar na vida de outras pessoas. Quantas pessoas estão lá sentindo as mesmas angústias que você, que quando ouvir esse episódio, que quando ouvir esse podcast, fala assim, nossa, eu não tô sozinha. Olha, a Afra passou pelas mesmas coisas, a Kelly passou pelas mesmas coisas. Que bom que eu não tô sozinha nessa jornada. E é muito mais sobre isso, esse projeto, o PodPsi. Ele é muito para dar voz, não só para os psicólogos, mas para tudo que nos envolve enquanto profissionais, enquanto idealistas, né? E que todo o processo da nossa jornada que foi muito voltado para o servir, mas o servir não remunerado, o servir assistencialista, e que não é esse rolê. A gente está aqui para colocar claramente que a psicologia é um serviço como outro qualquer, e que sim, merece, pode, deve ser bem remunerado, que nós terapeutas podemos e devemos trabalhar e ganhar muito bem pelo excelente trabalho que a gente oferece para as pessoas. Então eu fico muito feliz, principalmente com a tua... não só com a tua disponibilidade, mas acima de tudo com a tua coragem. Queria muito te agradecer e deixar esses momentos finais para você falar o que você quiser e deixar suas redes sociais e o que você está atendendo, que momento que você está aí de vida, né? Eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que você está aí fazendo os atendimentos sociais e tal. Então deixar esse momento para você convidar as pessoas para te conhecerem daqui menos de um ano. Menos de um ano. Você já vai estar aí com o CRP, toda formada, toda profissional, já atendendo. Então, eu fiquei assim muito feliz com o convite que você me fez, né? E eu nem perguntei o que era. Se você falou, Afra, topa gravar um podcast comigo? Eu falei, topo. Mas sobre o que mesmo que é? Quando eu cheguei aqui, né? Sobre o que a gente vai falar? Mas assim, é essa confiança mesmo. E assim, eu vim falar de mim, né? O meu marido falou quando eu estava saindo de casa, você não vai levar nenhum caderno? Eu, pra quê? Né? E aí eu cheguei aqui e você falou, o que você pensou de falar? Eu falei, não pensei nada, você que conduz, né? Eu tô aqui e sou eu. Eu vou falar do que eu sou, do que eu vivo, do que eu penso, né? E isso não precisa de caderno, não precisa de nada. E eu nunca pensei assim... que essa história poderia virar um podcast, né? Porque foram coisas que foram acontecendo. É como você falou, não teve uma ruptura. As coisas foram acontecendo, e de repente eu estou no 9º semestre, né? E parece que foi ontem, assim. E veio pandemia, e veio aulas online, e a gente foi, e a gente está aqui, assim. E eu pensei, cara, realmente eu tenho muita coisa para contar, porque... está sendo um período muito legal de redescoberta, de crescimento. Então, assim, eu estou muito feliz com isso, estou muito feliz de estar aqui, né? Eu que agradeço você. Eu vou começar com atendimento social agora, né? E as minhas redes sociais é Afra Chaves, né? No Instagram. E eu estou à disposição, assim, espero poder contribuir, sabe? Contribuir de alguma forma. Porque alguém uma vez me disse que a gente vem nesse mundo para contribuir e expandir. Isso é evolução. E é esse processo que eu quero para mim e quero para a vida das pessoas, sabe?
Eu sei que é muito romântico dizer da psicologia, eu vou ajudar o mundo. Não, eu vou pelo menos tocar de uma maneira positiva na vida das pessoas, para que elas possam viver o que eu vivi na psicologia, né? E, assim, expandir um pouco o olhar sobre as coisas, saber que não tem só uma maneira de ver as coisas, que é muito maior do que isso. E se isso acontecer, eu já estou feliz, né? Então, assim, muito obrigada pela confiança, pela parceria. É um prazer hoje te olhar como colega, né? Para mim, assim, é um ganho. Você é uma pessoa que me inspira muito profissionalmente, né? E as suas frases, as suas coisas, elas ficam como um bichinho, assim, no meu ouvido até hoje, sabe? Então, assim, coisas que eu não entendia naquela época, hoje eu falo, é isso, né? Ela quis dizer. Então, assim, é muito legal esse processo. Estou muito feliz com essa caminhada e muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. De nada, meu amor. Afra, você falou que vai fazer esses atendimentos sociais. E onde que você vai estar fazendo esses atendimentos? Então, eu vou deixar aqui, né, pedir para os meninos colocarem na descrição desse vídeo, né, os meus contatos, minhas redes sociais e o nome das clínicas onde eu vou atender. Vai ser muito bom atender quem nos procurar, tá bom? Acho que as pessoas vão ser privilegiadas de poder ser atendidas por vocês, assim. Obrigada. E, obviamente, você já compartilha esse vídeo aí com quem você já sabe que tá precisando aí de uma injeção de ânimo, tá com medo de começar, acha que tá muito velha, que já passou da idade, que isso, que aquilo. É tudo desculpa, porque a Afra tá aqui pra dizer que não é nada disso. E aí você já aproveita, já se inscreve no canal pra poder você não perder o próximo episódio do Pod Psi. E, claro, deixa seu comentário aí, diz o que você achou, qual é a sua história, se você começou também a faculdade como eu e a Afra já um pouco mais tarde, começou ali, né, na adolescência. A Afra já é a segunda graduação dela. Conta pra gente a sua história nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder e em conhecer melhor a história de vocês que está acompanhando aqui esses episódios do Pod Psi.